Filhas de Deus, capítulo 9. Ministério na vizinhança. Devemos sentir ser nosso especial dever trabalhar pelos que se encontram em nossa vizinhança. Pensemos como ir em socorro dos que não têm interesse nas coisas religiosas. Ao visitar os amigos e vizinhos, mostremos interesse em seu bem-estar espiritual, da mesma maneira que pelo bem-estar físico. Falemos de Cristo como um Salvador que perdoa o pecado. Convidemos os vizinhos para nossa casa e leiamos partes da preciosa Bíblia e de livros que lhes explicam as verdades. Convidemos para se unirem conosco em cânticos e orações. Nessas pequeninas reuniões, o próprio Cristo estará presente, segundo prometeu, e os corações serão tocados pela sua graça. Mulheres necessárias em vários ramos da obra. Há nos vários ramos do trabalho da causa de Deus um vasto campo em que nossas irmãs podem fazer bom serviço para o Mestre. Muitos ramos da obra missionária são negligenciados. Nas diversas igrejas, muito trabalho é deixado por fazer ou executado imperfeitamente, o qual podia ser bem feito com o auxílio que nossas irmãs, sendo devidamente instruídas, podem dar. Por várias formas de esforços missionários, podem elas atingir uma classe não alcançada por nossos pastores. Entre as nobres mulheres que tiveram a coragem moral de decidir-se em favor da verdade para este tempo, muitas são dotadas de tato, percepção, boas aptidões e que darão obreiras bem-sucedidas. Os esforços dessas mulheres cristãs são necessários. Amiga das pessoas. Caso um membro da família de Cristo caia em tentação, os outros membros devem olhar por ele com bondoso interesse, procurando firmar os pés que se estão desviando para caminhos falsos e conquistando-o para uma vida pura e santa. Esse serviço requer Deus de todo membro de sua igreja. Essa é uma forma de trabalho missionário doméstico que é tão proveitoso para os que o fazem como para aqueles por quem é feito. O bondoso interesse que manifestamos no círculo doméstico, as palavras de simpatia que dizemos aos nossos irmãos e irmãs, habilitam-nos a trabalhar pelos membros da família do Senhor, com quem, uma vez que permaneçamos fiéis a Cristo, viveremos por todos os séculos. Sê fiel até a morte, diz Cristo, e dar-te-ei a coroa da vida. Portanto, quão cuidadosamente devem os membros da família do Senhor guardar seus irmãos e irmãs. Tornemo-nos amigos seus. Se eles são pobres e necessitados de alimento e vestuário, supramos as necessidades materiais da mesma maneira que as espirituais. Seria essa uma dupla bênção. Amiga de famílias em necessidade. As irmãs podem fazer muito para aproximar-se do coração e enternecê-lo. Onde quer que estejam, minhas irmãs, trabalhem com simplicidade. Se estiverem em uma casa onde há crianças, demonstrem interesse nelas. Façam-nas sentir que as amam. Se uma está doente, ofereçam-se para ajudar nos tratamentos, ajudar a mãe exausta de cuidados e ansiosa por aliviar o sofrimento de seu filhinho. Todos devem ter parte na obra de Deus. Nossas irmãs podem fazer muito. Nossas irmãs estão fazendo comparativamente nada, quando poderiam fazer muito. Cristo está examinando a vida e o caráter em busca de frutos e encontrando muitos professos cristãos à semelhança da figueira infrutífera, que nada produzem a não ser folhas. As irmãs podem trabalhar eficientemente para obter assinantes para nossos periódicos, trazendo assim
a luz perante muitas mentes. A distribuição de folhetos e a obra da colportagem cristã pode ser feita igualmente por nossas irmãs e nossos irmãos. Satanás está ativo neste departamento de sua obra, espalhando literatura que está rebaixando a moral e envenenando a mente dos jovens. Publicações ateístas estão sendo espalhadas largamente através do país. Por que não deveria cada membro da igreja estar empenhado com o mesmo profundo interesse em espalhar publicações que elevem o espírito do povo e lhes apresentem diretamente a verdade? Essas revistas e folhetos são para a luz do mundo e muitas vezes têm sido instrumentos na conversão de pessoas. Nossas publicações estão hoje espalhando a semente do Evangelho e, da mesma maneira que a palavra falada do púlpito, são instrumentos para trazer muitas pessoas a Cristo. Igrejas inteiras têm surgido em resultado de sua circulação. Nessa obra, todo discípulo de Cristo pode tomar uma parte. Façam com que os folhetos, as revistas e livros sejam disseminados em todas as direções. Levem por onde forem um pacote de escolhidos folhetos, os quais podem passar a outros, logo que surja a oportunidade. Que se venda o que for possível e emprestados ou dados segundo as circunstâncias. Os resultados serão importantes. Certeza de estar trabalhando para Jesus. Nossas irmãs não são excluídas de tomar parte na obra de Deus. Todos que tenham provado as virtudes do mundo por vir têm fervoroso trabalho a fazer em algum setor da vinha do Senhor. Nossas irmãs podem conduzir as coisas de modo a estarem sempre com os seus dedos ocupados na manufatura de delicados artigos de embelezamento de seu lar ou para presentear aos amigos. Grandes quantidades dessa espécie de material podem ser levadas e postas sobre a pedra fundamental. Mas olhará Jesus para toda essa variedade de delicado trabalho como um vivo sacrifício para si? Louvará ele tais pessoas com as palavras: Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e como sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste? Todas podem fazer algo em casa. Nossas irmãs têm sido muito prontas para se excluírem de aceitar responsabilidades que requeiram meditação e acurada aplicação mental. Entretanto, essa é exatamente a disciplina que elas precisam para aperfeiçoar a experiência cristã. Podem ser obreiras no campo missionário, interessando-se pessoalmente na distribuição de folhetos e revistas que representem corretamente nossa fé. Nem todas podem trabalhar no exterior, mas todas podem fazer algo em casa. Deveríamos, como cristãs, ter um senso permanente de que nosso tempo, nossas forças e capacidade foram adquiridos por preço infinito. Não pertencemos a nós mesmas para usarmos nossos momentos na gratificação de nossos caprichos e do orgulho. Como filhas da luz, devemos difundir luz aos outros. Nosso estudo deve ser como glorificar melhor a Deus, como trabalhar para salvar e abençoar almas por quem Cristo morreu. Trabalhando para abençoar a outros, estaremos reunindo forças e coragem para nossa própria alma e receberemos a aprovação de Deus. Centenas de nossas irmãs poderiam estar trabalhando hoje, se quisessem. Aquelas que agora não estão fazendo nada deviam trabalhar. Que cada irmã que professa ser filha de Deus sinta, em verdade, a responsabilidade de ajudar a todos que lhe estiverem ao alcance. As mais nobres de todas as realizações podem ser alcançadas através da abnegação e benevolência por outros.
Semear junto a todas as águas. Se nossas irmãs passassem o tempo que Deus lhes deu em fervorosa oração e no estudo de Sua palavra, Ele lhes concederia sabedoria celestial para que soubessem como trabalhar mediante a graça que lhes foi dada por Deus para salvar as almas dos que se encontram ao seu redor. Nossas irmãs poderiam começar com o trabalho missionário em sua própria casa. Então, saberiam como trabalhar inteligentemente por seus vizinhos. Caso se interessem por esse tipo de trabalho, poderiam semear as sementes da verdade. Devemos semear junto a todas as águas, mesmo que não saibamos qual prosperará, se esta ou aquela. Esse tipo de trabalho compensa, pois seus resultados são duradouros, como a eternidade. É representado como colocando nos fundamentos ouro, prata e pedras preciosas, materiais que não se consomem nem perecem, mas duram como a eternidade. O primeiro trabalho para nós, individualmente, é uma consagração pessoal a Deus. Colaboradoras de Deus. Orar por amigos pessoais. Deus fará por nós coisas maiores do que podemos pedir ou pensar, se tão somente nele confiarmos plenamente. Creremos, avançaremos em fé, esperança e coragem, apegando-nos com firmeza àquele que é poderoso. Que todos os que professam a verdade presente demonstrem seus puros e santos princípios no viver. Se nossas irmãs tão somente sentissem que podem fazer muito, se consagrassem a Deus, seriam de grande ajuda. Se falassem e atuassem com sabedoria celestial entre seus conhecidos, poderiam fazer uma boa obra. Se falassem menos sobre assuntos não importantes e orassem mais fervorosamente, e levassem a Jesus o caso de seus amigos, que não estão na verdade, suplicando-lhe que lhes ilumine a mente. Suas orações poderiam fazer muito bem. Certamente o farão se feitas com fé. Nossas irmãs podem ser colaboradoras de Deus. Poderão, quando esta vida aqui se encerrar, olhar para sua vida não como um árido deserto, mas com botões, flores e frutos como resultado da atividade de sua vida. Que os jovens sejam preparados para servir aos outros. Organizar-se para o serviço. Jovens de ambos os sexos devem se organizar em grupos e, como soldados de Cristo, alistar-se na obra, pondo todo o tato, habilidade e talento no serviço do Mestre, a fim de poder salvar almas da ruína. Que em toda a igreja haja grupos organizados para fazer essa obra. Não quererão os jovens que realmente amam a Jesus organizar-se como obreiros, não somente em favor daqueles que professam ser observadores do sábado, mas também dos que não pertencem à nossa fé? Ensinar métodos práticos de fazer trabalho missionário. O que agora se necessita para a edificação de nossas igrejas é do importante trabalho de obreiros sábios para discernir e desenvolver talentos na igreja. Talentos que possam ser preparados para o uso do Mestre. Os que estão empenhados em visitar as igrejas devem ensinar aos irmãos e às irmãs os métodos práticos de fazer trabalho missionário. Que haja uma classe de preparo para os jovens que se dispõem a trabalhar, se forem ensinados. Rapazes e moças devem ser ensinados a tornar-se obreiros em casa, na vizinhança e na igreja. Os jovens podem realizar reuniões. Antes de eu apresentar essas questões, dirigindo reuniões na Austrália, aos estudantes da escola de Avondale, alguns se haviam empenhado diligentemente no esforço missionário, visitando famílias, distribuindo literatura e dando estudos bíblicos em locais que ficavam de 1 a 7 quilômetros de distância. Mas
Muitos dos estudantes aqui, como na maioria das outras escolas, agiam com base na teoria de que seria mais sábio aprender tudo o que pudessem durante a permanência na escola e aguardar o encerramento das aulas para, então, assumir algum esforço missionário ativo. Ao estudarmos o que seria para o melhor interesse das igrejas de Nova Gales do Sul e para os alunos da escola, que haviam tido experiência em trabalhar para Cristo, julgou-se que seria melhor incentivar pessoas com alguma experiência para deixar a escola e passar a semana visitando igrejas, ajudando a realizar reuniões e unindo-se aos obreiros dessas igrejas em sincero labor por aqueles que necessitavam de ajuda. 7, então, saíram de Koorabong, além do pastor Haskell, que passou a semana com a igreja de Stanmore, junto à qual atuou de maneira muito eficiente e amorosa. Quando essa questão foi considerada pela primeira vez, para alguns pareceu algo grave perder uma semana do semestre escolar. Custara muito chegar à escola e, aparentemente, essa seria a última oportunidade de frequentá-la, sendo cada lição muito preciosa. Mas, após consideração, o serviço foi aceito alegremente. A cruz foi levantada e, ao ser levantada, levantou aquele que a erguia. Nenhum dos obreiros se acomodou confortavelmente, mas passavam com rapidez de um lugar para outro. Tiveram calorosa recepção. Encontraram pessoas solitárias, famintas por encorajamento espiritual. Ao regarem a vida dos outros, seu próprio espírito era regado. Quando esses obreiros retornaram à escola, estavam cheios de alegria e ânimo. Sua fé se havia desenvolvido com o trabalho e estavam prontos a motivar e ajudar seus companheiros. Nessa ocasião, irrompeu entre a colônia uma grave epidemia de gripe. Apareceu primeiro nas cidades e depois abriu caminho pelo interior. Como era de esperar, a escola foi um dos últimos lugares afetados. Havia muitos enfermos ao nosso redor. Os alunos da turma de enfermagem prática apresentaram-se voluntariamente para ir, quando necessário, e cuidar dos doentes. Assim, foram enviados de 2 em 2 para ministrar tratamentos e cuidar daqueles que estavam mais fracos. Essas experiências lhe prepararam o coração para apreciar e receber instruções acerca do valor do esforço missionário como parte de sua educação. Ao ser apresentado o assunto na escola e na igreja durante a semana de oração, alunos e professores procuraram agir segundo as sugestões e encontraram oportunidades de trabalho por todo o lado. Nas tardes de sábado e domingo, de 16 a 20 alunos se empenhavam em realizar reuniões de oração, estudos bíblicos, reuniões de jovens e serviço de pregação em 6 a 10 lugares diferentes. Um resultado desse trabalho já vemos. Os obreiros se sentem grandemente abençoados. Outros resultados poderão ser vistos no futuro. Uma carta missionária para Maria Chase. Maria Chase era sobrinha de Tiago White, filha da irmã dele, Mary. Querida sobrinha Maria, tenho o desejo de enviar-lhe algumas linhas. Não perdi meu interesse por você, embora tenha ficado muito desanimada acerca do seu caso. À medida que parece diminuir a perspectiva de se tornar cristã, tenho sentido uma dolorosa ansiedade a respeito de seu rumo e perspectivas futuras. Não sei se entendo plenamente seu atual estado mental e posso não estar tão preparada para ajudá-la como se o entendesse. Eu deveria saber melhor como abordá-la se soubesse que deseja sinceramente tornar-se uma humilde cristã. Tenho pensado que talvez deseje isso, mas que devido ao seu último fracasso em levar avante o propósito de se tornar cristã, tenha ficado desanimada. Pode ter pensado que a confiança dos outros em você ficou tão abalada que não teriam fé nos esforços que poderia fazer no futuro.
Mas, Maria, se a vida cristã exerce atração sobre você e consegue ver a malignidade do pecado e sua condição perdida sem Cristo, aconselho-a a começar de novo de maneira séria. Com mansidão, busque o Senhor. Poderá sentir-se muito desconfiada de si mesmo, pois tem razão para isso. Mas Deus é leal e eu a aconselho pelo bem de sua salvação, que tente outra vez e procure sinceramente tornar-se seguidora de Cristo. Essa é uma obra que ninguém pode fazer por você. É uma obra solene entre Deus e seu coração, a qual deve passar pelo teste do Todo-Poderoso. Permita-me insistir em que procure aquelas coisas que constituem sua paz. Durante toda a sua vida, você tem buscado ansiosa e sofregamente prazeres terrenos e diversões mundanas para satisfazer a mente inquieta. Mas em cada prazer terreno e mundano se encontra um espinho. No seu caso, tem havido desapontamento após desapontamento e a vida tem sido um fracasso. Assim, não tem cumprido na terra o propósito que Deus lhe designou. Sua mente tem tido a permissão de ocupar-se com frivolidade, moda e ostentação. A aparência tem sido o altar sobre o qual sacrifica a sobriedade de pensamento, elevadas considerações e interesses eternos, que são tão mais altos e valiosos que os interesses terrenos, assim como o céu é mais alto que a terra. Satanás tem coberto o caminho largo e descendente com tentadoras flores, mas aqueles que são atraídos para a morte nesse caminho aprendem por experiência que essas agradáveis flores murcham tão logo são colhidas. Elas não exalam um doce perfume, porém um odor desagradável e forte. Maria, você pretende dedicar a Deus o pouco tempo que lhe é concedido e garantir sua felicidade aqui e a salvação no porvir? Suplico-lhe que assuma o trabalho com seriedade. Não mais venere sua aparência pessoal, que não pode sequer colocá-la sob o favor de Deus. Deus preza o valor moral. Diz Pedro: não seja o adorno da esposa o que é exterior, com frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Busque esse espírito manso e tranquilo. Livre-se desse espírito que a controla em grande medida. Supere esse desejo de volubilidade e busque a mansidão e justiça. Acredito que Deus ainda lhe estenderá a sua graça se voltar a Ele de todo o coração e fizer do aprendizado com Cristo seu primeiro e básico interesse. Aprenda como servi-lo. Estude a Bíblia, rogando a Deus que lhe ilumine a mente para compreender seus sagrados ensinos, que tão longamente tem negligenciado e desprezado. Volte sua atenção para as palavras de vida. Examine as Escrituras. Durante toda a sua vida, seu coração tem estado em rebelião contra Deus. Tem tripudiado sobre sua oferta de misericórdia, escolhendo as coisas prazerosas do mundo e o serviço de Satanás, em lugar do serviço de Cristo. Jesus, todavia, com ilimitada misericórdia, ainda a convida a escolhê-lo como Salvador e a tornar-se filha de Deus, herdeira da glória. Se quiser, poderá escolher a vida e a salvação, ou escolher a adorar a si mesma e dedicar as preciosas horas do seu tempo de graça para tornar sua pessoa atraente, para agradar aos olhos dos mundanos e sensuais.
receber bajulação de lábios mentirosos e, por fim, ceifar a seara que tem semeado. Corrupção. O pobre corpo mortal que tem sido o seu ídolo, o seu Deus, será cortado como pasto e secará como a erva. Ah, Maria, como tenho sentido aflição ao ver sua mente quase completamente tomada pela preocupação consigo, com seu vestuário, com a aparência. Sua mente parece empenhar-se o tempo todo para melhorar sua aparência. A palavra de Deus nos exorta a estudar como apresentar-nos provados diante de Deus. Quanto tem sido estudada esta importante lição? Tem você cobiçado a aprovação e o louvor daqueles que são amantes dos prazeres e inimigos de Deus, ao mesmo tempo em que não tem elevado os desejos de determinação de propósito a buscar acima de tudo mais para apresentar-se aprovada diante de Deus? É Ele quem lhe concede vida e todas as boas coisas que tem desfrutado. Deixo com você estas linhas apressadamente escritas, orando para que lhe façam bem. Rogo-lhe novamente para que tome o propósito de buscar o Senhor. Ore muito, chore e ore. Humilhe-se diante de Deus, confiando só nos méritos de um Salvador crucificado e ressurreto, aquele que faz intercessão por corações tão poluídos pelo pecado como o seu. Se outros não a ajudam como você acha que deveriam, não desanime. Seu caso é de vida ou morte. Anjos de Deus observam com interesse para ver se será vencida por Satanás ou se será vencedora e, mediante a eficácia do sangue de Cristo, esmagará Satanás sob seus pés. Escolherá a Cristo como a sua porção para sempre? Ore, Maria, fervorosamente, para que Deus lhe revele o pecado e a corrupção do seu coração. Permita que esse desejo a acompanhe, pois é importante que se veja como pecadora, a fim de sentir a necessidade de perdão através do sangue de Cristo. Que sua segunda oração seja: Senhor, revela-me a Ti mesmo, Tua misericórdia e o valor do Teu sangue. Apodere-se da vida eterna. Você já provou a inutilidade das coisas terrenas, e para mim tem sido espantoso que ainda pareça manifestar tão pouco interesse em tornar-se cristã. Mas agora posso entendê-lo. Sua aparência pessoal é o seu ídolo. Deus não pode habitar no coração ou nos pensamentos onde o eu reina supremo. Satanás propõe-se usar sua boa aparência para a sua própria destruição, e se ele for bem-sucedido, essa acabará sendo a maior maldição que já lhe sobreveio. Para que serve a ostentação e a aparência por si sós? O que é a beleza sem valor moral ou sem a verdadeira bondade do coração e a nobreza de caráter? É mero brilho exterior que agrada a certo tipo de mentalidade, mas que perecerá no dia de Deus, deixando apenas uma deformidade pecaminosa e corrupta. Busque o céu, busque a verdadeira humildade, e Deus então lhe dirigirá o caminho.